hora de nós meditarmos na palavra de Deus. E hoje uma palavra bastante forte, hein? Mateus capítulo de número 7 diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medires, hão de medir a vós. Porque reparas tu, argueiro, que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Essa palavra aqui, queridos, é uma palavra que traz muita polêmica, né? Hoje o jargão "não julgueis para que não sejais julgados" está sendo usado por demais, né? E as pessoas, elas estão usando esse versículo bíblico sem saber qual a interpretação do mesmo. Hoje em dia, se você vai falar contra determinado pecado, se você vai falar contra determinado movimento que está fora da Bíblia, hoje em dia é normal alguém chegar para você e dizer: não julga. Quem te colocou como juiz? Olha, não julgueis para que não sejais julgados. Mas será mesmo que nós não podemos julgar? Será mesmo que nós não podemos alertar as pessoas que estão vivendo uma vida errada diante de Deus? Será que nós não podemos alertar? Porque hoje é assim, queridos, quando você chega para uma pessoa para alertar ela de uma determinada situação ou de um delito que ela está praticando ou que ela praticou, as pessoas já vêm dizer: não julgueis. Com isso, o que elas querem fazer? Elas querem escapar, né, da situação. Elas querem um caminho para praticar todos os atos pecaminosos sem ser incomodados por ninguém. E é um grande perigo quando nós começamos a usar Mateus 7 para justificar. Porque esse versículo não está aqui para justificar o seu erro. Esse versículo está aqui para alertar aqueles que estão errados e querem colocar ou apontar o dedo na outra pessoa que também está errando. Esse versículo, ele não trata de uma pessoa que está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, de privar ela de alertar a outra pessoa que está errando. Porque se você passar a ler o versículo, não julgueis para que não sejais julgados, o versículo 2 ele vai dizer: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados também. Ou seja, fica atento, preste bastante atenção, porque se você está apontando o erro do teu irmão e você errar neste mesmo erro, você depois será julgado com a mesma medida. Ou seja, alertar um irmão ou julgar um irmão estando a tua vida de qualquer jeito, isso aí é um erro. Mas quando você está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, sim, a Bíblia te dá todo o respaldo para que você
alerte esta pessoa. Se ela está praticando mau delito, a Bíblia te dá respaldo. Isso se você estiver vivendo uma vida íntegra. Jesus condena o hábito de criticar os outros. É essa a questão, sendo nós mesmos faltosos. Se você critica e você está em falta, Jesus ele vem e fala, não julgueis. O crente, querido, antes de julgar ou antes de alertar alguém, ele deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus, antes de pensar em examinar ou influenciar a conduta de outros cristãos. É o que a Bíblia diz. Porque se você pegar o versículo de número 3, vai dizer, por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Aí nós podemos ver que Jesus está dizendo que nós, antes de nós repararmos o erro no olho do nosso irmão, o argueiro no olho do nosso irmão, precisamos examinar os nossos olhos, porque muitas das vezes temos traves, ou seja, às vezes o meu pecado é maior do que o pecado do meu irmão, e eu vou lá para tentar julgar ele. Isso chama-se hipocrisia. Isso chama-se falso testemunho. Primeiro, antes de ir falar com um irmão, antes de julgar uma pessoa, antes de apontar para esta pessoa que ela está errada, eu preciso examinar a minha vida. Eu preciso saber se eu estou andando em retidão, em integridade a Deus. Porque se eu não estiver andando em retidão e integridade, eu não posso apontar o erro do meu irmão. Porque Jesus chama isso de hipocrisia. Hipocrisia. Existe muita gente hipócrita, sabe, que quer apontar o erro do irmão e a vida dele está torta. Existem pregadores hipócritas que não estão vivendo aquilo que estão pregando. Isso é um caso muito sério, sabe por quê? Porque nós precisamos saber quem é que estamos colocando em nossos púlpitos. Quem é que nós estamos ouvindo? Será que esta pessoa tem a sua vida íntegra diante de Deus? Qual é o testemunho dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa que vive um casamento desordenado. Ele vive um casamento a pé de guerra. Ele vai lá e quer pregar acerca do casamento. Hipócrita. Uma pessoa que vive mentindo. Uma pessoa que vive falando dos outros. Depois vai querer pregar sobre mentira em cima do altar, dizendo para os irmãos, ou até mesmo num programa, não, você não deve mentir, porque o Senhor Jesus, Ele quer crentes verdadeiros. Hipócrita. Então nós devemos entender, queridos, o não julgueis não é este jargão que vivem usando por aí. Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém peca, quando alguém erra, e alguém vai lá e fala assim, olha, você está errado, se você não se consertar, você vai ser condenado. Se você não se consertar, as coisas vão apertar para o teu lado. E aí as pessoas vêm, os advogados da internet, não julgueis para que não seja julgado. Quem é você para julgar? Eu sou aquele que lê e examina a palavra de Deus. Eu sou aquele que lê a Bíblia e a Bíblia diz claramente que eu tenho sim a ousadia, se a minha vida estiver de acordo com Deus, eu posso sim julgar as pessoas. Cristo não está aqui abolindo a necessidade ou o exercício de discernimento, de fazer a avaliação das pessoas. O crente, queridos, ele é ordenado a identificar os falsos ministros dentro da igreja. O versículo de número 15, ele fala assim, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aquilo que eu acabei de falar agora, às vezes você
por usar o jargão, né? Não o versículo, o jargão. Não julgueis. Às vezes o cara está pregando heresia em cima do altar e você está falando assim, isso daí está fora da Bíblia. Não julgueis. Esse pastor está falando coisas erradas que não está baseado nas escrituras. Não julgueis. Ora, se eu não posso fazer um julgamento de coisas que são erradas, o que é que nós vamos viver então? Como é que nós vamos continuar pregando? Vamos pregar contra o quê? Se para tudo as pessoas usam não julgueis. Se você vê uma pessoa errada, você fala assim, olha, esse delito que você está praticando aí é pecado diante de Deus. Logo vem os pregadores internautas de plantão dizer, não julgueis. O camarada está enchendo a cara de cachaça e não está arrependido. Né? O camarada está se prostituindo e daqui a pouco está pregando na internet, está pregando nas igrejas. Aí você vai falar contra, baseado nas escrituras, e a pessoa vai dizer, não julga o servo do Senhor. O pastor está falando heresias em cima do altar, está ensinando doutrinas que não condiz com as escrituras. Você vai falar assim, não. Esse camarada ele está pregando as coisas erradas aí, ó. Não está de acordo com a palavra, não. Não toca no ungido, não julgueis. Queridos, a Bíblia nos dá ênfase sim para julgar. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Acautelar, ficar esperto, façam julgamento sim. Desde que o seu coração, sua vida esteja íntegra diante de Deus. Existem muitos falsos profetas por aí que estão usando o jargão não julgueis. Mas eu quero neste momento, queridos, dizer a você que você tem a autoridade de Deus. Se a tua vida estiver digna, se a tua vida estiver reta, se você não tem nenhum poste nos teus olhos, nenhuma madeira nos teus olhos, você pode sim olhar para o irmão e dizer assim, olha, o teu olho tem um cisco, cuidado, porque este cisco pode atrapalhar a tua visão, cuidado, que este cisco pode te tirar da presença de Deus, cuidado, que esse cisco que está no teu olho pode te impedir de ver as maravilhas de Deus. Um simples cisco no olho, quem teve cisco no olho já sabe como é que funciona, sabe como é que é difícil. E se eu vejo o irmão com cisco no olho e a minha vida está reta diante de Deus, por que não chegar para o irmão e dizer, irmão, você está com cisco no teu olho, se eu não estou devendo nada, se a minha vida está submissa a Deus, eu posso sim chegar para o meu irmão e dizer para ele, eu posso sim julgar o meu irmão. Jesus, quando diz não julgueis, está falando para os hipócritas. Olha, você que não tem vida no altar, você que não tem vida preparada, você que está com a vida torta, você não deve julgar. Mas se você vê o erro e você está com a vida reta diante de Deus, você pode sim julgar. Uma coisa é o mundo ficar usando Mateus capítulo 7 como jargão, não julgueis. Outra coisa é o que a Bíblia diz. Ela manda você não julgar quando você não estiver com a tua vida no altar. Amém, queridos? Amém, amados? Esta é a palavra do Senhor nesta hora para você, no programa Mais de Deus para o teu coração. Deus abençoe a tua vida. Os amados irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta programação, que Deus abençoe cada dia, prospere mais e mais a tua vida. Você pode se inscrever no nosso canal. Nós temos o canal mais recente, chamado Mais de Deus, lá no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal Mais de Deus. Lá nós passamos hinos antigos. Para você que gosta de hinos antigos, nós temos lá o canal Mais de Deus. Tem alguns hinos antigos para você se deliciar na presença do Senhor. Temos também o nosso canal de mensagens, Pastor Davi Sales. Você vai lá no nosso canal
Você vai no YouTube e diz que é pastor Davi Salles, e lá você vai achar rapidinho o pastor Davi Salles, e tem mensagens para que você seja edificado. Compartilha, curta, comente, deixa Deus usar a tua vida. E eu agradeço a Deus neste momento por você estar conosco até agora.